Olá, amigos do canal Apelos Urgentes. Que alegria poder falar com você neste dia. Estou aqui em Roma, onde, em missão durante esta semana, aproveitei para visitar esta famosa estrada, a Via Ápia. Estou aqui, né, diante de um monumento muito antigo para falar para você. Eu estou, vamos dizer, no lugar da profecia de Nossa Senhora de Anguera, porque em uma mensagem Nossa Senhora cita este lugar, esta via, esta estrada, né? Essa Via Ápia é uma das principais estradas da antiga Roma, né? Ela foi construída, né, segundo a história, 312 anos antes de Cristo. Por aqui passaram os apóstolos Pedro e Paulo. Também é impressionante poder estar aqui no lugar da profecia de Nossa Senhora de Anguera, Nossa Senhora que fez centenas de profecias, né? Ou milhares, melhor dizendo, de profecias, falando do futuro da humanidade, do futuro da Igreja Católica, e eu estou aqui no coração do catolicismo. Estou em Roma e, portanto, vale a pena, nesta visita, lembrar a você aquilo que Nossa Senhora falou em Anguera. Então eu quero recordar aos irmãos aquilo que Nossa Senhora profetizou, né? Existem várias profecias de Nossa Senhora para Roma, para o Vaticano, que está aqui perto, e fala do futuro da igreja, desse futuro de sofrimento e de dor. Então a gente precisa rezar muito pela igreja e pedir a misericórdia do Senhor para nós e para todos aqueles homens e mulheres de fé que precisam conhecer Jesus e a sua mensagem de salvação. Amando a verdade, defendendo a verdade, dobrando o joelho em oração, certamente os castigos poderão ser amenizados, mas isso depende de nossa fé, da nossa confiança, da nossa disponibilidade em servir a Deus nosso Senhor. A mensagem que Nossa Senhora deu falando deste local foi em 18 de março de 2013, portanto, é uma mensagem de mais de 10 anos que Nossa Senhora 11 anos, né? Já se passaram 11 anos dessa mensagem. Vamos ler. Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Com vossos exemplos e palavras mostrei a todos que sois pertença do Senhor. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Quando vos acontecer cair, chamai por Jesus. Nele está a vossa força e somente nele alcançareis vitória. Não vivais no pecado, voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Eu sou a vossa mãe e vim do céu para levar-vos ao céu. Abri vossos corações e eu vos conduzirei ao meu Filho Jesus. Caminhais para um futuro de grandes e dolorosas provações. Eis o tempo das grandes confusões espirituais. Buscai forças nas palavras do meu Jesus e na Eucaristia. Rezai pela Igreja. Os inimigos agirão com grande fúria. A morte estará presente na casa de Deus. Os inimigos chegarão pela Via Ápia. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai, escutai com atenção o que vos digo. Estai atentos. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. E no final ela nos abençoa. Muito bem. O que podemos refletir sobre esta profecia grave, onde Nossa Senhora chega a dizer que os inimigos que vão atacar a Igreja Católica, né, passarão exatamente por essa via, por essa estrada. Então, cada um de nós, como homens e mulheres de fé, como católicos, devemos dobrar nossos joelhos em oração e entregar a nossa vida nas mãos de Jesus e pedir, obviamente, a Nossa Senhora para que ela possa proteger a sua igreja, possa converter o coração de todos os consagrados e de nós leigos, para que possamos, dobrando o nosso joelho em oração, pedir a Jesus misericórdia. É um tempo difícil que estamos vivendo, mas é esse o tempo em que Deus está nos proporcionando de graça também para a gente abrir os olhos espirituais e abraçar aquilo que vem de Deus. Se nós fizermos a nossa parte, com certeza Deus fará a sua com toda a maestria, com toda a perfeição. Resta a nós
fazer aquilo que a mãe de Jesus está pedindo. Alguém pode levantar a questão, mas será que isso vai acontecer? Mas talvez você possa também ficar se perguntando, ou se perguntava lá no passado, será que a profecia que Nossa Senhora fez aqui para esta terra, relacionada ao Papa Bento XVI, quando Nossa Senhora disse que o Papa Bento XVI seria tirado do trono, essa profecia, muita gente disse, isso não existe, não vai acontecer, mas aconteceu. Nossa Senhora profetizou, né, coisas aqui para este país, para a Itália, e também aconteceu. Algumas dezenas de profecias aparece a Itália, e nestas dezenas, algumas já se cumpriram. A gente já mostrou em catequeses, já mostramos, está nos livros Apelos Urgentes, em cumprimento de profecias. É interessante também lembrar que Nossa Senhora profetizou situações para o Brasil. Estamos vivendo nesses dias essa grande tragédia, né? Vendo essa grande tragédia lá no estado do Rio Grande do Sul. Isso está nas profecias de Anguera. Talvez alguém dissesse, mas isso não vai acontecer. Tá, mas está acontecendo. E o mais interessante é que Nossa Senhora citou o nome das cidades onde a tragédia iria acontecer. Inclusive no Rio Grande do Sul, né? Lá na cidade de Roca Sales, que também no ano passado foi atingida e agora se repetiu de forma mais intensa. Canoas, que aparece nas profecias de Anguera, ou seja, aparecem dezenas de cidades do Rio Grande do Sul nas profecias de Nossa Senhora de Anguera. Eu estou só recordando aqui para dizer a você, se estas profecias se cumpriram, inclusive, volto a lembrar de outra aqui da Europa, Portugal, Ilha da Madeira, será que a que Nossa Senhora fez para Lisboa não vai se cumprir? Será que a que Nossa Senhora fez para essa localidade, que está, Roma está logo aqui atrás, né? Estou aqui no início, praticamente no início da Via Ápia. Então nós precisamos, meus irmãos, rezar, dobrar nossos joelhos em oração, porque Nossa Senhora não está brincando. Há aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Não vamos nos preocupar com aqueles que não acreditam, rezar apenas por eles, mas nós que acreditamos, vamos fazer a nossa parte, vamos rezar, vamos pedir a Nossa Senhora para que ela nos ajude, para que ela nos proteja. Eu não estou dizendo aqui que é para você rezar para que o fato não aconteça, porque isso não vai ser possível. No momento em que Nossa Senhora diz que vai, então o fato vai se verificar. Quando? A gente não sabe, mas Nossa Senhora profetizou que os inimigos que farão um grande estrago logo ali atrás, a nossa Igreja Católica, vão passar por esta estrada. Então, será que essa profecia vai ser cancelada? As pessoas já me perguntaram por aqui, e se a gente rezar, será que Deus não cancela? E eu, com o meu radicalismo, óbvio, né? Eu digo assim, se Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, sabia que nós iríamos rezar e que seria cancelada, então para que Ele mandou Nossa Senhora falar? Então as palavras da Mãe de Deus, elas vão se cumprir. Possa ser que o sofrimento seja amenizado. Aí é outra questão, do sofrimento ser amenizado, a gente pode admitir que sim, Deus pode, claro, permitir que através das nossas orações a dor seja menor, mas que vai acontecer, a gente sabe que vai. Então, para nós, nos resta escutar a voz da Mãe de Deus, escutar com amor os seus conselhos, que nos pede para viver a fé, que nos pede para ser católicos fiéis à Igreja de Jesus, que nos pede para rezar o rosário, para nos consagrarmos ao seu Imaculado Coração. Então, que todos nós nos empenhemos em acolher a mensagem de Jesus através da Santíssima Virgem Maria. E rezar muito pela Igreja, porque vivemos tempos difíceis, tempos sombrios, precisamos da Igreja de Cristo, aquela como Jesus a confiou a Pedro, ensinando a verdade, plena verdade, sem meia verdade, sem distorção, sem mentiras, porque é o que a gente vê, infelizmente, nos tempos de hoje. Muita conversa sem nexo, muita doutrina que não faz parte da verdadeira doutrina católica, vários ensinamentos que fogem à regra do catolicismo e muita gente na ignorância por querer passar pano
acabam dizendo que não, é assim mesmo, os tempos mudaram. Eu sei que os tempos mudaram, eu tenho consciência que mudou realmente, mas a palavra de Jesus é muito clara: passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então que nós possamos, né, abrindo o nosso coração, entregar a nossa vida nas mãos de Jesus e de Nossa Senhora. Aqui eu estou em frente a uma tumba, né, de uma mulher que não era cristã. Toda a sua família foi sepultada aqui nesse lugar, né? A gente vê que a construção está deteriorada, é coisa de muitos séculos, mas está aqui, né? Então, que a gente possa entender que a rebeldia contra Deus, aqui é um território em que houve muita gente que se rebelou contra Deus, que perseguiu os cristãos, que fizeram, né, coisas absurdas, que mataram apóstolos, mas para tentar destruir a igreja, mas a igreja católica está aí. Depois de 2000 anos, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a tudo isso que a gente já sabe na história, a igreja católica permanece firme. Mas e os perseguidores de hoje? E os que estão dentro da igreja hoje fazendo loucuras? Eles também vão passar. Não serão lembrados de forma boa, serão lembrados como aqueles que perseguiram a igreja ou perseguiram padres, perseguiram quem defendeu a verdade. A história não perdoa ninguém. Então, assim como muitos, a gente passando por aqui, a gente vê relatos, lemos coisas, né, em mausoléus, etc. E a gente vê que são pessoas que não são lembradas, não temos boas lembranças dessas pessoas. Talvez quem passa por aqui não tenha nem interesse em conhecer a história dessas pessoas, porque não estavam do lado de Jesus, não eram cristãs, não fizeram aquilo que Jesus mandou. Mas a gente vê também que há coisas santas, há coisas maravilhosas por aqui. Então eu digo a você, não desanime de ser católico por causa dos homens maus, dos maus exemplos que são dados por algumas pessoas dentro da igreja. Mas seja católico, em primeiro lugar, por causa de Jesus e para estar ao lado dos valentes soldados de batina, aqueles que amam e defendem a verdade. A nossa igreja é feita de homens santos e também de homens que não são santos. Mas o dono da igreja é Cristo, que é santo, perfeito, é da Santíssima Virgem Maria, que é a mãe do dono da igreja, que também é dela, e que, portanto, a gente olhe por este ângulo, olhar para aqueles que dão bom exemplo e rezar por aqueles que não dão bom exemplo. A fé no coração da gente deve ser uma chama acesa para iluminar a nossa vida e nossa caminhada. Que a gente não desista de Cristo, mas que possamos, unidos a Ele, viver o nosso compromisso com o céu. Daqui de Roma para o canal Apelos Urgentes e desejando a você toda a graça e toda a bênção, que Nossa Senhora cuide de nós e de nossas famílias. Um abraço para todos vocês que estão inscritos aqui no nosso canal. É para você que a gente está gravando esse vídeo para mostrar as belezas deste lugar. Então, eu estou aqui no lugar da profecia de Nossa Senhora de Anguera. Estou aqui na Via Ápia, onde, segundo Nossa Senhora, os inimigos passarão por ela para fazer um estrago logo mais ali adiante, em Roma, contra a nossa Igreja Católica. Quem viver verá, mas eu rezo para que Deus converta o nosso coração e o coração daqueles que querem fazer maldade. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Eu vou agora mostrar para vocês, aqui depois de mostrar a Via Ápia, a igreja onde Jesus ressuscitado apareceu para São Pedro. Irmãos, eu vou entrar aqui agora numa pequena igreja, onde há uma famosa frase de Jesus dirigida a São Pedro. Essa igreja foi onde Jesus ressuscitado apareceu para Pedro, exatamente aqui neste lugar. Povades é uma frase latina que significa para onde vais? Pedro, com medo da morte, de ser crucificado, Pedro quer fugir, mas Jesus aparece a ele aqui e vai encorajá-lo. É bem impressionante, é uma igreja simples, mas de uma espiritualidade grandiosa.
Pedro, ao fugir, com medo, ele vai encontrar Jesus ressuscitado e pergunta: para onde vais? E Jesus vai dizer para ele: vou a Roma para ser crucificado de novo. Aqui a imagem de São Pedro. Então, prontamente, depois de ouvir isso de Jesus, Pedro ganha força, ganha coragem para continuar o seu ministério e acaba por se tornar mártir aqui em Roma. Aqui do outro lado a imagem de Jesus ressuscitado, que aparece para Pedro. Então, nesse local foi construída essa pequena igreja, e aqui há um pequeno monumento do local do encontro de Jesus ressuscitado com São Pedro. Peçamos, pelos méritos deste grande santo, que todos os sacerdotes tenham coragem de amar Jesus, de defender a verdade, de não fugir como Pedro queria, mas que encontrem em Jesus ressuscitado a força necessária para dar testemunho da verdade.